A audiência pública reúne movimentos sociais de mulheres para celebrar e debater os 7 anos da Lei Maria da Penha. Professores fazem manifestação em frente à sede do Legislativo Estadual e pedem melhores condições de trabalho. Deputado Josué Neto participa de audiência pública para discutir a implantação de um polo industrial no município de Manacapuru. E você também vai ver no Alian Notícias de hoje os principais fatos da semana. Deputado Sinésio Campos debate sobre polo naval com comunitários de Jatuarana, na zona rural de Manaus. Membros da CPI da telefonia definem os 13 municípios amazonenses que serão visitados pela comissão. Cônsul do Japão visita o Poder Legislativo e anuncia a possibilidade de instalação de novas empresas em Manaus. Comissão Especial da Câmara Federal debate na Assembleia sobre a PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus. E ainda, parlamentares dividem opiniões sobre o programa Mais Médicos e deputado Marcelo Ramos apresenta projeto de lei que proíbe profissionais formados no exterior de trabalhar no Amazonas sem a revalidação do diploma. Deputado Josué Neto participa de audiência pública para discutir a implantação de um polo industrial no município de Manacapuru. Representantes da sociedade civil e empresários do setor participaram da reunião na manhã desta sexta-feira. Um novo polo de desenvolvimento econômico para o município de Manacapuru foi tema de audiência pública na Câmara da cidade. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, afirmou que para que o distrito saia do papel e beneficie a população com geração de emprego, é necessária uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Não existe outra forma. É isso aí que vai gerar novos postos de trabalho, que vai gerar renda para as pessoas, a qualificação. O governo entrando com fomento, com os recursos, muitas das vezes através da FEAM, através de empréstimos, né, para que o pequeno produtor, para que o pequeno industriário do setor moveleiro, do madeireiro, dos ceramistas possam fazer os seus investimentos. O autor do encontro, o vereador José Jerônimo, destacou a importância de um polo industrial no município. Nós temos que ter nosso distrito industrial aqui em Manacapuru, para que comece a andar as coisas, porque nós, com o distrito industrial aqui, como foi dito com os palestrantes que estiveram aqui, no mínimo 4.800 empregos vai gerar aqui em Manacapuru. E o nosso maior gargalo aqui em Manacapuru hoje chama-se desemprego. E nós, com esse distrito industrial, com certeza, nós vamos dar emprego, vamos solucionar os problemas de muitos cidadãos e de muitas cidadãs manacapuruenses. Para Sandro Santos, presidente do Sindicato da Indústria de Cerâmica, o setor de madeira será o principal responsável pela cadeia produtiva das indústrias, com reaproveitamento de boa parte dos insumos em outras áreas da economia. O carro-chefe seria o polo madeireiro, que consequentemente levaria as obras do naval, do polo moveleiro, o resíduo para o setor cerâmico. O setor cerâmico, por sua parte, com a sua extração de argila, passaria a transformação dessa extração em tanque de peixe, alimentando o setor de pesca e piscicultura, e também esse setor, também no final, fazendo o resíduo deles numa situação até mesmo de alimento. Empresários dos setores naval, madeireiro, cerâmico e de piscicultura estão aguardando uma posição do governo do estado com relação à área onde serão instaladas 70 indústrias, o que irá possibilitar a geração de pelo menos 11 mil empregos diretos. Na ocasião, o deputado Josué Neto ressaltou que irá procurar o governador Omar Aziz para a definição da área que será usada para a instalação do distrito industrial. A audiência pública reúne movimentos sociais de mulheres para celebrar e debater os 7 anos da Lei Maria da Penha. A legislação trouxe melhorias importantes no combate à violência doméstica. Um avanço nos direitos da mulher. A Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, foi criada para reprimir a violência dentro dos lares brasileiros. Após 7 anos, o esclarecimento sobre a importância de denunciar o agressor gerou resultados positivos. Nós temos todo um procedimento que inicia desde a delegacia, com aquela notícia crime, enfim, chegando aos tribunais. E hoje as mulheres elas se sentem mais seguras, uma vez que a lei ela vem realmente penalizando o agressor, né? Antigamente nós tínhamos que a lei anterior, que era 9.099, simplesmente uma cesta básica e tudo mais já pagava esse tipo de crime.
Para celebrar os 7 anos da criação da lei, uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa. O evento também discutiu as ações do governo para auxiliar as vítimas e prevenir a violência familiar. A gente tem tomado várias atitudes, desenvolvido várias atividades, inclusive no interior do estado, porque um dos compromissos do governador quando criou a secretaria foi interiorizar a política pública para a mulher. Então nós já estivemos presentes em vários interiores, conversando com prefeitos sobre a importância de criar uma OPM nos municípios, que é um organismo de política para mulheres no município. O que a gente percebe? A violência ela é muito generalizada, né? Não é focada só num determinado município. Então a gente tem feito essa missão também. A deputada estadual Conceição Sampaio, presidente da Comissão da Mulher, das Famílias e do Idoso, foi a autora da proposta. A parlamentar afirma que o desafio agora é a aplicação efetiva da lei. A ideia é justamente você fazer uma avaliação desses últimos 7 anos. Nós reconhecemos os grandes avanços que esse país já obteve a partir desta legislação, mas é claro que nós sabemos também que lei boa é lei cumprida. Então nós precisamos principalmente ver a situação do cumprimento da lei. Conceição Sampaio também destacou a criação da Medalha Maria da Penha no âmbito da Assembleia Legislativa. A comenda irá homenagear pessoas e entidades engajadas na luta em defesa da dignidade da mulher. Trazer para dentro das honrarias da Assembleia do Amazonas a possibilidade de prestar aí esse reconhecimento às pessoas, às instituições que lutam em defesa da dignidade humana da mulher, para nós é um motivo de muita satisfação. Então eu vejo que a gente avança cada vez mais, porque nós parlamentares estamos passando pela Assembleia, mas vai ficar na Assembleia essa honraria, a Medalha Maria da Penha. Um dos projetos de lei aprovados neste ano, de autoria da deputada Conceição Sampaio, está diretamente ligado ao tema da violência doméstica. A legislação garante a prioridade de atendimento para a mulher vítima de violência familiar nos serviços públicos de saúde no caso da necessidade de procedimento cirúrgico estético reparador. Professores fazem manifestação em frente à sede do Legislativo Estadual e pedem melhores condições de trabalho. Os educadores foram recebidos pelos deputados Luiz Castro e José Ricardo durante a audiência pública realizada na Casa Legislativa. Vem pra rua pela educação foi a frase de ordem dos professores da rede estadual e municipal de ensino do Amazonas que estiveram na Assembleia Legislativa para solicitar melhores condições de trabalho. Cerca de 200 pessoas representantes de diversos movimentos trouxeram uma pauta extensa para casa. A discussão foi intermediada pelos deputados José Ricardo e Luiz Castro. Segundo a representante dos educadores, as políticas públicas de educação não estão contemplando direitos trabalhistas e sociais. Nós temos o plano anterior dizer que os professores têm direito ao auxílio transporte. Só que até o momento esse direito não foi executado. Ayrton Caldas, professor há 20 anos no Amazonas, afirmou que é necessário que esses problemas sejam resolvidos. Isso porque, segundo ele, a educação está prejudicada. Sempre nós acreditamos que isso possa ser realizado, porque a educação, num país que não é prioridade, infelizmente, esse país está levado a engodo. De acordo com o deputado Luiz Castro, que presidiu a sessão, o papel do Poder Legislativo é intermediar um diálogo entre os professores e o governo do Estado para que se possa garantir melhorias na educação. Nós temos que cumprir o nosso dever de casa aqui na Assembleia. Acontece que é necessária uma postura mais independente da base governista. Não é contestar o governo, mas é se colocar a favor de um diálogo, mediar o diálogo dos professores com o governo do Estado. Se não podemos mudar tudo que está errado, podemos começar assegurando os direitos, que são direitos de qualquer trabalhador tem direito ao auxílio transporte e vale alimentação. E daí para frente, corrigir os erros do plano Carlos Caí de Salários, que no caso dos professores devia ser um bom modelo para as demais categorias. O parlamentar afirmou ainda que muitas falhas precisam ser corrigidas. Caso contrário, o governo não terá condições de oferecer uma boa educação para o Amazonas. O programa Mais Médicos do governo federal continua gerando polêmica e é alvo de constante pronunciamento no parlamento amazonense. Esta semana, os profissionais de Cuba começaram a chegar no Brasil. Em Fortaleza, 96 médicos foram hostilizados e denominados de escravos pelos colegas cearenses. No quadro Opinião Parlamentar de hoje, deputados falam sobre pontos positivos e negativos do programa.
nós vamos conversar com o vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Wilson Lisboa. Deputado, o senhor é a favor da vinda dos médicos estrangeiros sem a realização do Revalida? Olha, primeiro nós temos que dividir isso em duas etapas. E já existem médicos brasileiros que são estrangeiros, ou seja, os brasileiros que se formaram fora do Brasil e que já estão trabalhando aqui e já foram convocados pelo governo brasileiro. Como o número foi insuficiente e ainda continua sendo, houve uma nova convocação dos médicos cubanos. Sou totalmente a favor e ainda vou um pouco mais além. Deveria o governador Omar usar a mesma perspectiva que usou a presidente Dilma para acabar de uma vez por todas com a carência de médico no interior do estado do Amazonas. Eu sou do interior do estado do Amazonas, eu vim do município de Fonte Boa e conheço a realidade do estado do Amazonas. Eu conheço a realidade do estado do Amazonas com relação à saúde. E nós sabemos que nós estamos no século XXI e não podemos ficar sem médicos para nos dar assistência, a mínima assistência, que é a assistência básica. Os médicos cubanos são especialistas em prevenção. Nós, brasileiros, não somos especialistas em prevenção. E eu não vejo por que, então, nós não darmos a oportunidade à nossa população de, pelo menos, aprender a se prevenir de doenças. O que nós estamos fazendo, na realidade, é um jogo de interesses que existe em tudo isso, para que o nosso menos favorecido não receba assistência médica. Essa é a realidade. Muito obrigada, deputado. Agora vamos assistir a opinião de outros parlamentares sobre o assunto. É como advogado que não fez a prova da OAB, não é médico. E se não é médico, efetivamente não pode exercer a sua atividade aqui. O governo federal precisa parar de demagogia com essa questão e enfrentar o problema da falta de médico, primeiro, com mais investimento em saúde, estabelecendo um percentual mínimo de gasto do orçamento da União com saúde. E segundo, criando uma carreira médica de Estado para aí sim manter o médico no interior. O indígena, quando fala com o português, com o brasileiro, já não se comunica com facilidade, quanto mais com quem ele nunca viu. E você sabe que a diferença entre o veneno e o remédio é só a dose. Numa informação errada que o médico entenda, for passada por um brasileiro ou por um indígena, pode levar a situações inevitáveis. E essa é a preocupação que nós temos. Porque um projeto desse, que fica sendo decantado pelo governo federal como a salvação de todos os problemas, uma situação dessa escravagista, onde o médico cubano só vai ter direito a 10%, 15% desse salário, o restante vai para a ditadura de Cuba, ele não pode trazer a família dele para ficar aqui os 3 anos, ou seja, ele está refém no nosso país. O Brasil hoje é o país depositário de reféns cubanos e a família dele está refém do governo de Cuba na ilha. Nós estamos com uma solução paliativa, que pode até ser necessária, mas não é uma solução definitiva. Nós não temos seriedade na condução desse processo, mas nós não podemos negar que onde não há médico algum, é melhor ter um médico, ainda que uma formação deficiente, do que ficar a população sem nenhum tipo de apoio. Mas também, por outro lado, este médico não estando devidamente preparado, nós poderemos ter muitos problemas de mau atendimento, questões nas áreas de cirurgia, nós podemos ter várias situações em que um paciente procure o médico e não seja atendido adequadamente, inclusive com risco de vida. Quando se trata de vida da pessoa que vai estar na mão de um cirurgião que não tiver procedência, que tiver qualificação, você pode perder o ente querido. Então, o que eu quero agora com que o Conselho Regional de Medicina, o governo, o Ministério da Saúde possa, inclusive, dar aos estados, né, todo um perfil, um checklist, né, todo um histórico de cada médico. Itacoatiara está recebendo 7 médicos. Eu quero saber qual a qualidade, qual a especialidade desses médicos. O mais importante de tudo é a vida das pessoas. Não é se o médico é cubano ou se é boliviano. E é claro que eu gostaria muito que fossem os médicos brasileiros que estivessem hoje no interior do estado. A vida do amazonense, do nordestino, do nortista,
da pessoa que mora no interior do Acre, no interior do Amapá, é que é muito mais importante do que tudo isso. Eu vejo que as críticas são necessárias, até porque eu já disse, como Vossa Excelência já está falando também, não vai resolver só a questão dos médicos, porque o problema está aqui no Estado. Porque lá nos municípios, deputado Marcelo, Vossa Excelência conhece, nos hospitais do Estado, não tem funcionário do Estado. Deputados que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia aprovaram, na segunda-feira, o regimento interno da CPI. O documento define regras internas para a investigação, a criação de subrelatorias e ainda a possível substituição de membros. Os deputados Marcos Rota, Sidney Leite, Adjuto Afonso, Marcelo Ramos e Luiz Castro se reuniram para decidir o texto final do regimento interno da Comissão Parlamentar de Inquérito que irá investigar o serviço de telefonia no estado do Amazonas. É esse regimento que define as normas internas para a atuação da CPI, como a realização de uma reunião ordinária por semana e as regras para a substituição de membros da comissão. Após a aprovação do texto, os parlamentares discutiram os mecanismos que serão utilizados para a coleta dos dados necessários para a atuação da CPI. O presidente da comissão, deputado Marcos Rota, afirma que serão os consumidores que irão fornecer as principais informações sobre a qualidade do serviço prestado. Vamos percorrer o maior número possível de municípios, vamos atender a toda a região metropolitana, vamos ouvir os consumidores, criar canais de acesso às pessoas com a CPI, para que a gente possa ter o maior número de elementos, de subsídios, de informações que vão monitorar depois um relatório único a respeito dessa CPI. O texto do regimento interno também oficializou a instalação de subrelatorias, especializadas em temas específicos. Marcelo Ramos ficará responsável pelos trabalhos relacionados ao serviço de internet. Adjuto Afonso irá relatar sobre a telefonia móvel e Sidney Leite deverá apresentar relatórios sobre a telefonia fixa. Os parlamentares comentaram a respeito do início dos trabalhos. Nós temos uma internet lenta e cara. Antes nós tínhamos apenas um cabo, que era o cabo de fibra ótica da Embratel. Tinha exclusividade no serviço e isso acabava encarecendo demais por conta da falta de concorrência. O cabo da Oi, que vem via Venezuela, acabou estabelecendo a concorrência, baixando um pouco o preço. Agora tem a previsão da chegada de um novo cabo através do União de Tucuruí. Quanto mais canais de entrada e saída de internet nós tivermos, melhor vai ser o preço e a qualidade do serviço oferecido. No entanto, hoje ainda temos um sistema de internet precaríssimo oferecido para a população. É um árduo trabalho, mas nós vamos fazer de tudo para que a gente dê uma resposta em tempo hábil à sociedade. Eu acho que essa CPI, como disse o presidente, ninguém vai mudar a lei aqui, mas a gente vai fazer com que as operadoras certamente respeitem o consumidor. Acho que isso aí é importante. E o interior do estado a gente nem se fala, né? A telefonia móvel no interior não funciona. Não é municípios da região metropolitana ou município lá com fronteira de outro país. Todos são a mesma coisa. Nossa maior dificuldade é no meio rural, nas populações indígenas, populações tradicionais. Eu apresentei aqui um requerimento verbal e vamos solicitar informação de Sindicato de Trabalhadores Rurais, do IDAM, da FUNAI, das prefeituras, das câmaras de vereadores, porque com certeza essas metas definidas e o que esse cidadão pode ter de garantia do acesso à comunicação hoje não é cumprido. Uma reunião extraordinária foi convocada para ser realizada nesta terça-feira. Os parlamentares irão conversar com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, a respeito do apoio logístico que poderá ser fornecido pela Lean para os trabalhos da CPI. Os membros também irão definir quais municípios serão visitados pela comissão. Membros da CPI da Telefonia da Assembleia Legislativa definiram também os 13 municípios amazonenses que serão visitados pela Comissão Parlamentar de Inquérito no período de 26 de setembro a 11 de outubro. Os detalhes com a repórter Priscila Sena. De acordo com o presidente da comissão da CPI, deputado Marcos Rota, por conta dos custos e da logística, apenas 13 cidades serão visitadas para a coleta de informações sobre a prestação de serviço das operadoras de telefonia fixa e móvel e de internet no interior do Amazonas. O primeiro município a receber a comissão será Coari, em seguida Tefé, Carauari, Eirunepé, Tabatinga, Barcelos, Boca do Acre, Lábrea, Humaitá, Manicoré, Itacoatiara, Maués
e Parintins. Priscila Sena para o Alean Notícias. Deputados do Amazonas lamentam a decisão federal que manteve o mandato de Natan Donadon de Rondônia, condenado por formação de quadrilha e peculato. É o que você vai ver no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. A Assembleia Legislativa sediou nesta quinta-feira um seminário da Comissão Especial da Câmara Federal que discute a PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus. Para o presidente da Alean, deputado Josué Neto, o momento foi histórico, pois reuniu 7 deputados federais da bancada amazonense para tratar do futuro econômico do Estado. O repórter Adriano Castro acompanhou as discussões. A proposta de emenda à Constituição número 506 de 2010, de autoria do Executivo Federal, prorroga a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. A PEC tramita na Câmara desde 2010. Uma comissão especial foi criada naquela casa para discutir e debater a emenda. Por iniciativa do deputado pelo PR, Henrique Oliveira, a comissão especial esteve em Manaus nesta quinta-feira e realizou um seminário no plenário Rui Araújo, da Assembleia Legislativa. Segundo o parlamentar, os debates são importantes para que a sociedade civil contribua com informações para o relatório final da comissão. O deputado também disse que o foco, neste momento, é só a prorrogação da Zona Franca de Manaus. Nós vamos tentar azeitar, como eu falei, e pavimentar uma estrada que cuide da prorrogação e não deixar que alguns interesses de Sul, Sudeste e Nordeste entrem nesse contexto. Por exemplo, existe o Nordeste, a bancada do Nordeste pede para que seja criada uma zona franca em Paulista, lá em Pernambuco. Existem outros pedidos. Isso, na hora de ser apresentada, vão haver destaques, vão haver emendas, e por isso que existe um cuidado especial do relator Átila Lins de que a gente cuide apenas da questão principal dessa PEC, que é a prorrogação por mais 50 anos. O deputado federal pelo PSDB, Plínio Valério, falou da importância do debate também ser realizado no Amazonas. O parlamentar acredita que até o dia 20 de setembro a PEC seja apreciada em plenário pelos demais deputados. A finalidade é cada vez mais recolher dados, cada vez mais recolher argumentos, cada vez mais saber realmente da importância da Zona Franca para a gente, que nós sabemos, a gente é parlamentar daqui, sabe, mas é importante ouvir o sindicato, ouvir a associação, mais uma vez a SUFRAMA, mais uma vez a indústria, mais uma vez o comércio. Então a finalidade é juntar tudo isso, é como se fosse munição, pegar toda essa munição para então poder enfrentar a guerra, que nós não podemos fugir dela mais não. Carlos Souza, do PSD, destacou a importância da Zona Franca, mas disse que precisam ser criados outros modelos econômicos para o Amazonas. A Zona Franca é importante? É muito importante. Mas nós temos outros polos de desenvolvimento para fazer também, até conquistando essas isenções tributárias que nós temos, que é uma conquista nossa de 40 anos. Nós temos um polo naval que pode dar uma dinâmica muito grande em termos de economia no estado do Amazonas. Nós temos os fármacos, nós temos os cosméticos, nós temos a parte mineral aqui no quintal da cidade de Manaus, em Nova Olinda. Nós temos a silvinita. O deputado pelo PSD, Átila Lins, é o relator da comissão especial e nas próximas semanas já deve apresentar um relatório final. Um último seminário deve ser realizado em Brasília no dia 11 de setembro. Eu vou apresentar o meu relatório e o substitutivo e o projeto da proposta de emenda constitucional que vai prorrogar a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Já estamos elaborando o relatório e eu quero que até o final de setembro, eu espero que até o final de setembro, possa o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Eduardo Alves, submeter ao plenário da Câmara essa proposta de autoria da presidenta Dilma. O superintendente da SUFRAMA, Tomás Nogueira, já esteve presente em outros seminários realizados em estados do Norte. Nós já tivemos a oportunidade de acompanhar a comissão, não apenas em Brasília, mas em Rondônia, em Roraima e aqui agora na área direta
na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Então, o que nós temos de discutir com a sociedade local? Não apenas a validade do modelo, mas o direcionamento agora futuro. Então, essa é a importância de compartilhar essa discussão. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado pelo PSD Josué Neto, presidiu a abertura dos trabalhos. O parlamentar destacou a participação da ALEIAN nos debates em busca da prorrogação da Zona Franca. Eu estou aqui há 7 anos e, pelo que eu conheço da história da Assembleia Legislativa, nós nunca tivemos a presença de 5 deputados federais em reunião nesta casa. É um momento importante, é um momento que a gente vê a união da nossa bancada federal para que a Zona Franca de Manaus seja prorrogada, e nós também estamos participando dessa reunião com muita alegria em poder entender o que se passa naquela Casa Legislativa, ou seja, na Câmara Federal. O governador do estado em exercício, José Melo, também participou das discussões. A Zona Franca de Manaus é o modelo mais vitorioso do Brasil. É o único modelo, ao longo de toda a história do Brasil, que consegue aliar ao mesmo tempo substituição de importação, geração de emprego, não só no local onde ela está instalada, mas também geração de emprego no Brasil todo, que hoje as indústrias de componentes estão espalhadas no Brasil todo, e como houve a verticalização das nossas indústrias aqui, grande parte desses componentes são adquiridos lá fora. É um modelo maduro, um modelo que consegue resistir às tempestades que acontecem da economia do mundo e da economia aqui do Brasil. Portanto, esse modelo ele precisa ser tratado, portanto, no formato que ele tem hoje, da importância que ele tem hoje. A prorrogação ela é imperiosa para poder dar aos empresários a garantia de que seus investimentos têm durabilidade. Depois de ser apreciada na Câmara, a PEC segue para ser analisada pelos senadores. E o deputado Sinésio Campos realizou uma audiência pública na comunidade de Jatuarana, na zona rural de Manaus, para discutir a implantação do polo naval, que deverá abrigar indústrias e estaleiros. O debate contou com a presença de comunitários que tiveram a oportunidade de conhecer o projeto e tirar dúvidas quanto às desapropriações, à geração de trabalho e renda. A orla de Manaus é composta por diversos estaleiros, muitos em situação irregular. A proposta do governo do estado é de que eles sejam removidos e implantados próximo à comunidade de Jatuarana, na zona rural de Manaus. Caso seja aprovada, a construção do polo naval deverá abranger uma área de mais de 10 km², afetando 19 comunidades próximas à obra, que deverá ser iniciada em 2014 e concluída em 2020. Aqui em Jatuarana, aproximadamente 500 pessoas serão afetadas. A audiência pública, realizada na comunidade, contou com a presença de aproximadamente 40 pessoas, que tiveram a oportunidade de conhecer o projeto e sanar dúvidas quanto às possíveis desapropriações, geração de trabalho e renda. Algumas dúvidas aquelas que estavam mais pendentes, né, como tirar as pessoas, desapropriar, jogar para um lugar que não... Eu acho que foi um pouco esclarecido, não está todo. A gente espera que ainda tenha mais reuniões para esclarecer melhor, né? E a nossa dúvida, a nossa esperança é que venha e que traga benefício e que a comunidade possa prosperar, que a comunidade venha se beneficiar com o que venha também, né? Que a gente vai trabalhar em cima disso, né? Que todo o trabalho, todas as pessoas que tiverem necessidade de trabalhar, que eles possam aproveitar as pessoas da comunidade. As discussões em torno da construção do polo naval vêm se arrastando desde 1979, com a construção do primeiro projeto. A escolha da localidade levou em conta alguns requisitos, como o fato de estar localizado dentro da Zona Franca de Manaus, solo adequado, calado médio de 22 metros e sustentabilidade social, ambiental e econômica. A forma que nós pretendemos amenizar justamente essa, vindo até a comunidade e conversando com cada uma das pessoas. Muitas delas, a maioria se manifestou, a grande maioria se manifestou a favor do projeto, significa que eles estão entendendo melhor o projeto. Aquelas pessoas que se manifestaram contra, nós vamos procurar entender o porquê e de repente esclarecer melhor. A maioria são por medos, mas sobretudo o governo ele respeita o cidadão e respeita a comunidade. Então o que nós queremos trazer é essa confiança para eles. O presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia, Sinésio Campos, afirmou que o projeto deverá trazer novas perspectivas à comunidade e mostrou-se satisfeito com o apoio à construção do polo naval. Primeiro, uma alegria, a Assembleia Legislativa, não é?
o governo do Estado, a pessoa do governador Omar, que definiu, inclusive, um projeto sustentável para o nosso Estado, que é o ordenamento do polo naval, um polo da indústria naval que possa, na verdade, dar o ordenamento de hoje, como se encontram os estaleiros da nossa cidade, mas, acima de tudo, ouvir a comunidade. Então, evitando, acima de tudo, a especulação imobiliária, porque deixamos para depois da definição dos estudos que foram feitos, vir ouvir a comunidade e sai daqui satisfeito, por conta que o que venderam para a comunidade, na verdade, foram informações infundadas. O polo naval tem a expectativa de gerar, num prazo de 10 anos, aproximadamente 30 mil empregos diretos e faturamento de 15 bilhões de reais por ano, com a construção de barcos esportivos e de luxo, lazer, turismo, além de flutuantes, balsas e pequenas embarcações. O projeto do polo naval prevê a construção de 2 grandes estaleiros, 6 de médio porte e mais 60 de pequeno porte em até 3 anos. A Comissão Ética da Assembleia Legislativa se reuniu na manhã de quinta-feira para deliberar a respeito do pedido de abertura de investigação ético-disciplinar da conduta do ex-presidente da Casa, deputado Ricardo Nicolau. O parlamentar é acusado de ser responsável por supostas irregularidades na construção do edifício garagem da Aleam. Membros da Comissão de Ética da Aleam, os deputados Vicente Lopes, Adjuto Afonso, Orlando Cidade e Belarmino Lins se reuniram para decidir as providências a serem tomadas a respeito da representação feita contra o ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Nicolau. O pedido de abertura de processo de investigação foi feito pelos deputados estaduais Luiz Castro, Marcelo Ramos e José Ricardo. Os membros da oposição pedem que sejam apuradas as denúncias de irregularidades na construção do edifício garagem da casa. Após 2h30 de reunião, os membros da comissão concordaram de forma unânime que o pedido de investigação disciplinar deva ser enviado à Corregedoria da Casa, para que um processo de apuração possa ser instaurado. Segundo o presidente da Comissão de Ética, deputado Vicente Lopes, o órgão tem função apenas de analisar condutas que já tenham sido apuradas, o que não é o caso. Quaisquer representações relacionadas ao decoro parlamentar, uma vez consideradas aptas em despacho do presidente da Assembleia Legislativa, e os processos relacionados às hipóteses de perda de mandato previstas nos incisos 4 e 5 do artigo 55 da Constituição Federal, serão remetidos ao ouvidor corregedor para análise e adoção dos procedimentos previstos no presente ato. A decisão tomada pelos membros da Comissão de Ética será encaminhada ao ouvidor corregedor da Casa, que é o próprio deputado Ricardo Nicolau. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, se manifestou sobre o tema e acredita que Ricardo Nicolau está impedido de atuar. Vamos tomar o cuidado para permanecer trabalhando dentro da legalidade, dentro do que prevê o regimento. Deve existir algum requisito, né? algum artigo que fala sobre esta questão da suspeição de, no caso, o próprio corregedor ser o envolvido. Então nós vamos ter cuidado e temos aí o prazo de 5 dias úteis, algo que deverá acontecer a partir do próximo dia 10 de setembro, 10, 11, 12, quando começar a semana após o feriado da Pátria. Após a conclusão dos trabalhos de investigação da Corregedoria, o relatório será enviado à mesa diretora, que decidirá sobre o envio dos resultados para a Comissão de Ética, que poderá se manifestar. E a Câmara dos Deputados manteve o mandato de Natan Donadon de Rondônia, que foi condenado por formação de quadrilha e peculato e está preso na penitenciária da Papuda, em Brasília, por decisão do Supremo Tribunal Federal. A manutenção do cargo foi amplamente criticada pelos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas, que acreditam que a decisão mancha a reputação de todos os parlamentares do país perante a opinião popular. Numa sessão que foi esticada para tentar recolher o maior número de votos, faltaram 24 para cassar o mandato do deputado. Foram 233 a favor da cassação, 131 contra e 41 abstenções. Eram necessários no mínimo 257 votos. O deputado Natan Donadon é condenado por desvios de R$ 8.400.000 da Assembleia Legislativa de Rondônia.
Apesar da vitória na votação, Donadon não poderá exercer o mandato. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, mandou convocar o suplente em caráter de substituição enquanto durar o impedimento do titular, alegando que, por estar preso, Donadon não poderá cumprir as funções de parlamentar. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, os deputados lamentaram a decisão do Congresso Nacional em manter o cargo eletivo. É uma lástima uma decisão dessa lá da Câmara dos Deputados. Proteger uma pessoa que já foi condenada, já está cumprindo pena, comprovado, já na última instância, no Supremo, que desviando dinheiro público. Esse é um mau exemplo, né, da Câmara dos Deputados em relação à política. Assim as pessoas vão ter um sentimento de impunidade, não vão mais acreditar na política e nos políticos. Eu sei que isso é resultado de uma votação, então teve uma quantidade de deputados que, protegidos pelo voto secreto, pois tem que acabar com o negócio de voto secreto mesmo, votaram para manter o mandato dessa pessoa aí. Outros deputados, como aqui o relato do deputado Praciano, foi muito claro, já disse, que votou pela cassação desse mandato. É o mau exemplo que a Câmara dos Deputados dá para a política brasileira. Isso enodoa toda a classe política, todos os políticos no poder, todos nós que estamos exercendo mandatos em câmaras municipais, em assembleias legislativas e mesmo os parlamentares que lá no Congresso votaram a favor da cassação, mas foram vencidos pela maioria, todos nós acabamos julgados pela população como se todos nós conestássemos, concordássemos com o que o Congresso fez ontem. Isso é algo horroroso, demonstra que aquela imensa maioria de congressistas não está mais com a dignidade inerente a representar a sociedade. Eu espero que nas próximas eleições haja uma mudança radical, que a gente consiga mudar 90% do Congresso Nacional para ver se começa a melhorar a situação política do Brasil, porque o cancro pior de corrupção hoje está no Congresso Nacional brasileiro. Condenado a 13 anos em regime fechado, Nathan Donadon ainda terá direito à ação de revisão criminal, que pode levar à redução de pena. Se ele conseguir ter a pena diminuída para menos de 8 anos, poderá cumprir a sanção em regime semiaberto e exercer o restante do mandato até o fim de 2014. Dessa forma, ele retomaria prerrogativas como salário, verba de gabinete e apartamento funcional. Lamento o que aconteceu. Lamento porque, já que o processo dele, no caso, foi transitado e julgado, com certeza já deveria ter sido cassado. A decisão do Congresso pode influenciar no caso Mensalão. A questão é vista pela Câmara como um precedente para descumprir a eventual decisão do Supremo, pela perda imediata do mandato no processo do Mensalão, no qual a Corte decidiu que caberia à mesa apenas decretar a cassação. O cônsul do Japão visita o Legislativo Estadual e anuncia a possibilidade de novas empresas japonesas no polo industrial de Manaus. O deputado Ricardo Nicolau recebeu o representante do país oriental e demonstrou o desejo de realizar um evento semelhante à Feira Internacional da Amazônia, voltado para empresários japoneses na capital amazonense. A visita de cortesia do consulado japonês à Casa Legislativa Estadual rendeu proposta de ampliação para o polo industrial de Manaus. O deputado pelo PSD, Ricardo Nicolau, recebeu o representante do país oriental. Durante a conversa, o cônsul do Japão, Hashimi Naganuma, anunciou a possibilidade de trazer novas empresas japonesas para se instalarem no polo industrial. O agente diplomático afirmou que a ideia é levar a proposta a empresários do país a respeito das vantagens tributárias que o Amazonas oferece. Segundo ele, a intenção é que as indústrias possam se instalar no estado em um curto espaço de tempo. Cojan confiança em Amazonas para que venham mais empresas japonesas para invertir aqui. Tomando em conta a influência de este senhor, talvez a decisão se vá tomar mais rápido. O deputado Ricardo Nicolau demonstrou o desejo de realizar um evento semelhante à Feira Internacional da Amazônia, voltada a empresários japoneses na capital manauara. Para o parlamentar, a proposta deve ser estudada e discutida com o representante do Japão. Mas, segundo Nicolau, é uma oportunidade de geração de emprego e renda. É uma questão a ser estudada, ver de acordo com a agenda dos empresários, de fazer um evento paralelo também focado justamente nessa atração de novas empresas, não só a apresentação dos produtos já industrializados no Amazonas, mas sim apresentar o Amazonas a novos empresários japoneses, porque há algum tempo
né, não tem indústrias novas do Japão, e sim indústrias já consolidadas que estão ampliando. Eu acho que agora o desafio é poder trazer novas indústrias e mostrar ao Amazonas a competitividade da Zona Franca de Manaus, tudo aquilo que nós podemos oferecer para que empresas venham produzir aqui. De acordo com dados da Superintendência da Zona Franca de Manaus, atualmente 37 empresas japonesas estão instaladas no PIM. E o deputado José Ricardo do PT cobrou na última quarta-feira que a PEC do orçamento participativo de autoria do próprio parlamentar seja colocada em votação na Assembleia Legislativa. A emenda tramita na LEAN desde 2011. A solicitação foi durante o pronunciamento do deputado José Ricardo do PT na tribuna da ALEAN, na sessão plenária desta quarta-feira. A proposta de emenda à Constituição prevê que audiências públicas com a população sejam realizadas nos municípios do Amazonas durante a elaboração do orçamento do Estado. O parlamentar citou que o governo do Rio Grande do Sul já realiza audiências presenciais e virtuais na elaboração do orçamento, com a participação da sociedade. A PEC tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas desde 2011. O parlamentar cobrou que a emenda seja apreciada em plenário. Com isso, você garante a participação das pessoas, das entidades na elaboração, que é onde mais interessa. Porque senão o governo fecha um orçamento, 4 paredes, na secretaria e manda para a Assembleia. Se aqui não tiver nenhum debate, você vai ter um orçamento que não representa de verdade os anseios da população. Os deputados da bancada oposicionista Marcelo Ramos, do PSB, e Luiz Castro, do PPS, e ainda o deputado Tony Medeiros, do PSL, subscreveram a proposta de emenda à Constituição. O projeto de lei federal pretende proibir a transmissão de lutas marciais por emissoras de televisão em todo o país. Na Assembleia, deputados criticaram a proposta. Um dos esportes que virou febre entre os jovens pelas academias do Brasil, o MMA, pode deixar de ser transmitido pelas TVs caso o projeto de lei que tramita desde 2009 na Câmara dos Deputados seja aprovado. A luta de artes marciais, que revelou nomes como Anderson Silva, Júnior Cigano e até mesmo o campeão amazonense José Aldo, vem conquistando centenas de fãs a cada dia. Para o deputado Chico Preto, adepto ao esporte, o projeto de autoria do deputado José Mentor, do PT de São Paulo, não tem razão de continuar tramitando, uma vez que vai de encontro à lei de classificação indicativa do país, que especifica o programa de TV para as idades correspondentes. Eu penso que essa proposta ela é exagerada e vai na contramão, inclusive da legislação em vigor no Brasil, que é essa da classificação dos programas a serem exibidos nos horários da televisão, seja ela paga ou televisão gratuita. No caso do MMA, na classificação definida pelo Ministério da Justiça, o esporte é considerado inapropriado a menores de 18 anos, podendo ser veiculados nos horários das 23 às 6 horas da manhã pela TV aberta. Cabe à família poder dosar essa questão dentro de casa. Então, o governo federal tem uma legislação que diz esse programa é impróprio para menores de 14, de 18, de 12, e as famílias, tomando conhecimento da recomendação do Ministério da Justiça, as famílias decidem dentro das suas casas aquilo que pode ser impróprio ou não para os seus filhos. Na matéria, o parlamentar federal justifica a proposta, dizendo que a modalidade incita a violência entre os jovens. Não muito contrário ao deputado Chico Preto, o presidente da Comissão de Esporte da ALEAN, deputado Fausto Souza, analisa o esporte como um incentivo à economia do Brasil. Você vê que é uma atividade que tem rentabilidade para o Estado e para o Brasil, porque movimenta hotéis, movimenta os táxis, movimenta a economia formal, os ambulantes, movimenta milhares de... De acordo com o projeto de lei, quem descumpri-la poderá pagar uma multa no valor de R$150 mil. E em caso de reincidência, as emissoras de TV perderão o direito de concessão pública. A Assembleia aprovou 13 projetos de lei, sendo 7 oriundos de mensagem governamental que tratam da estrutura organizacional e órgãos e entidades. Outro de iniciativa da mesa diretora autoriza a doação de bens inservíveis do Poder Legislativo e um de autoria do deputado Abdallah Frache dispõe sobre a contratação de pessoas com mais de 35 anos por empresas do Estado.
Durante a sessão plenária desta quinta-feira, o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, conduziu a discussão e votação de 13 projetos de lei. Dos 7 projetos vindos de mensagem governamental, 6 tratam da estrutura organizacional do quadro de funcionários de órgãos e 1 trata do veto do governo ao projeto de lei do deputado Wanderley Dallas, que cria o Programa Amazonense de Assistência aos Portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, no qual o relator foi o deputado Davi Almeida. Os projetos de iniciativa da mesa diretora tratam do acompanhamento e avaliação dos servidores efetivos admitidos no concurso de 2011 e outro que dispõe sobre a doação de bens que pertencem à Assembleia e que já não são mais utilizados. Também foram aprovados os projetos de lei do deputado José Ricardo, que concede o título de cidadão amazonense ao arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, e o que dispõe sobre a contratação de homens e mulheres com mais de 35 anos de idade nas empresas instaladas no Amazonas, por iniciativa do deputado Abdala Frache. O presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, fez um balanço da votação. O parlamentar afirmou que, por conta de alguns contratempos, não foi possível zerar a pauta, mas que os trabalhos deverão ser retomados na primeira quinzena de setembro. Acredito que nessa primeira quinzena ainda de setembro, nós possamos retomar as votações da casa, incluindo alguns projetos que não entraram nesta pauta e os projetos que ficaram pendentes nesta pauta, nós estaremos dando prioridade, né? Foram projetos principalmente dos deputados que foram apresentados esse ano, a maioria dos projetos já de 2013, lembrando que extinguimos aquela pauta pendente de 2010, 2011, 2012 e que já começamos agora numa velocidade até mais tranquila, né? Então nós, apesar de não termos votado a pauta por completo, nós não temos nenhuma pendência com relação aos anos anteriores. Todos os 13 projetos apresentados foram aprovados pelos parlamentares. Câmara Municipal de Apuí é a primeira do estado a aprovar as alterações na Lei Orgânica e Regimento Interno realizadas pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior. E ainda, o presidente da Confederação Sul-Americana de Atletismo, Roberto Gesta, é homenageado na Assembleia com a medalha Rui Araújo. Essas e outras notícias você vai ver no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. A Câmara Municipal de Apuí é a primeira do estado a aprovar as alterações na Lei Orgânica e Regimento Interno, realizadas pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior. O presidente do Legislativo Municipal, vereador Wagner Santos, apresentou os documentos atualizados na Assembleia. Em tempo recorde, menos de um ano, o município de Apuí conseguiu aprovar a legislação local. A ação foi formulada com o apoio técnico do SECOT da ALEAN. O presidente da Câmara, Wagner Silva, aprovou a iniciativa da Assembleia, que por meio do Centro Técnico reformulou as normas legislativas de Apuí e outros municípios. Um trabalho excelente, que sem essa parceria, esse envolvimento do CCCOT para a gente ficaria mais difícil, pela nossa dinâmica, a nossa geografia, com acesso à capital, né? Então, esse trabalho, essa assessoria que o CCCOT presta e acompanha esse trabalho nosso, eu acho excelente, que sem esse acompanhamento ficaria difícil para a gente fazer essa atualização no regimento e na lei orgânica do nosso município. Diante das dificuldades geográficas, pela distância que o município tem da capital, a 408 quilômetros, o diretor do SECOT, Elionai Biela, parabenizou a iniciativa da Câmara de Apuí. Eu quero até ressaltar a atuação da Câmara Municipal de Apuí, que veio muito a Manaus, mesmo com respeito à distância que eles têm, eles fazem fronteira com o estado do Mato Grosso, mas eles têm vindo muito a Manaus e procurado a nossa ajuda. E aí, hoje, Apuí conclui e traz a redação final que foi entregue pelo presidente Wagner, da redação final da Lei Orgânica e do Regimento Interno. O objetivo é que cada município atendido pelo SECOT ganhe uma publicação contendo as leis orgânicas e regimentos internos em um único livro.
A ideia do presidente Josué Neto é compilar as mais importantes leis do Estado e do município, no caso a Constituição Estadual, a Lei Orgânica e o Regimento Interno, num único compêndio. Porém, só falta a própria Assembleia publicar as reformas que a Constituição teve. Portanto, a determinação dele é que nós façamos a revisão ortográfica dessa redação final, mandemos para publicar 20 exemplares apenas da Lei Orgânica e do Regimento Interno, e aí, quando a Assembleia publicar as reformas da Constituição Estadual, nós vamos publicar esse livro, que será o primeiro do Estado também. Agora, a Câmara de Vereadores de Apuí aguarda a revisão da Constituição do Estado, que está sendo finalizada pela ALEAN, para que o município tenha a publicação inserida. Universitários do município de Tapauá pedem apoio do Poder Legislativo por conta da falta de pagamento do Bolsa Auxílio, que, segundo eles, não recebem há 3 meses na Prefeitura. O relato foi durante sessão de tempo concedida pelo deputado Abdala Frache. No plenário da Assembleia, os universitários do município de Tapauá relataram que há 2 meses não recebe a Bolsa Auxílio concedida pela Prefeitura da cidade. Na tentativa de resolver o problema, os estudantes estiveram nesta terça-feira na ALEAN para pedir o apoio dos deputados e também mostrar as adversidades enfrentadas no município. Segundo o estudante de administração, Everson Matias, universitários tapauenses têm passado por dificuldades para se manter na capital, uma vez que o auxílio no valor de R$ 1.200 serve para o custeio de moradia e alimentação. Muitos alunos dependem exclusivamente desse auxílio para sobreviver aqui na capital, para continuar estudando e, quem sabe, formar e poder ingressar no mercado de trabalho com mais chances, né? Afinal, é um curso superior. E o prefeito não vem pagando, não vem efetuando o pagamento. Nós estamos lá há 5 dias, ou há 6 dias, amanhã faz 1 semana. Então, até agora não tivemos resposta. O prefeito não entra em diálogo com a gente fica nessa situação. O deputado Sidney Leite, presidente da Comissão de Educação da Assembleia, disse que buscou informações com o prefeito de Tapauá e confirmou que a prefeitura daquele município estaria resolvendo o problema a partir desta quarta-feira. A solicitação dos estudantes, eu conversei a pedido deles com o prefeito de Tapauá, que colocou das dificuldades que o município vem enfrentando, mas se comprometeu a partir de amanhã a começar a pagar o mês de dezembro e iniciar o pagamento do mês de junho. E eu solicitei dele informações para que nós pudéssemos chegar a um bom termo de não ocorrer mais esse tipo de atraso, tendo em vista que da comissão que eu conversei, a maior parte deles depende exclusivamente dessa bolsa para garantir pagar aluguel e adquirir alimentos para a sua sustentabilidade e poder estudar aqui na cidade de Manaus. Já o deputado Abdala Frache, que cedeu tempo à reclamação dos estudantes, destacou que o papel do Poder Legislativo nessa questão é cobrar da Prefeitura que o auxílio seja pago aos universitários tapauenses. Na realidade, a nossa iniciativa é no sentido de cobrar para que a Prefeitura não atrase mais e muito ainda, além, pague os 2 meses que está atrasado. Isso é um projeto de lei que o próprio prefeito criou numa administração sua passada e hoje os alunos estão aqui em Manaus, jogados, entregues à própria sorte, enquanto a Prefeitura não pagou essa Bolsa Auxílio de julho e de junho. E agosto já está chegando no final, nós não temos expectativas ainda se a Prefeitura vai pagar ou não. Os 200 estudantes que estão na capital esperam que, de fato, o problema seja resolvido para que eles possam voltar ao município com a garantia do benefício pago. E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, fez na tarde desta segunda-feira a entrega simbólica da primeira página da internet de uma Câmara Municipal do interior do estado, que terá link no portal da ALEAN. A repórter Priscila Sena tem outras informações. O primeiro a ser contemplado com a iniciativa foi o município de Manacapuru. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, esteve na Câmara Municipal com vereadores para inaugurar o novo site que, segundo ele, tem o objetivo de reforçar a integração entre os legislativos municipais e estadual e dar apoio para a reorganização da lei orgânica e regimento interno das câmaras. As próximas cidades a receber os sites serão Manaquiri, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Altazes, Silves, Itapiranga, Rio Preto da Eva, Iranduba, Presidente Figueiredo e Novo Airão. O site da Câmara de Manacapuru foi desenvolvido pela Diretoria de Informática da ALEAN e já está ativo no portal www.ale.am.gov.br. Priscila Sena para o ALEAN Notícias.
Em 1986 foi instalada em Urucu a base de operações Geólogo Pedro de Moura. A exploração de petróleo e gás natural feita pela Petrobras no Amazonas é a segunda maior do Brasil. Pelos 25 anos de produção na localidade, a estatal foi homenageada na Assembleia Legislativa na última quinta-feira. A iniciativa foi do deputado Tony Medeiros. A província petrolífera de Urucu está distante 650 quilômetros de Manaus. Por dia são explorados 55 mil barris e 10 milhões de metros cúbicos de gás natural. A estatal possui 5 concessões para a produção de petróleo na Bacia dos Solimões e tem ainda o direito de pesquisar a viabilidade em outros locais nas proximidades. Foi no mês de agosto de 1986 que a exploração do petróleo teve início em Urucu. Pelos relevantes serviços prestados ao Amazonas, a Assembleia Legislativa homenageou a Petrobras. São 25 anos de produção em Coari. A sessão especial foi de autoria do deputado Tony Medeiros, do PSL. O parlamentar destacou a geração de emprego e renda. Urucu produz petróleo, nós temos inclusive já o gás de Urucu chegando a Manaus também. Foi um grande avanço, é a presença da Petrobras, são as riquezas do Brasil, trazendo dignidade, gerando milhares de empregos, e é isso que o povo, principalmente que vive no interior do estado, procura. Ao se pronunciar, o gerente executivo de exploração e produção do Norte e Nordeste da Petrobras lembrou que chegou ao Amazonas em 1988 para trabalhar em Urucu. Segundo o gerente, o escoamento do petróleo produzido era uma das principais dificuldades. Nós não podíamos brigar contra a natureza, nós tínhamos que aprender e ajustar o nosso processo para viabilizar técnica, econômica e ambientalmente os nossos projetos. E nós começamos a escoar essa produção através do Rio Urucu, depois Rio Solimões, em barcas, aqui para a refinaria de Manaus. Continuamos a atividade exploratória, a atividade de desenvolvimento da produção, implementando novos projetos, aumentando a produção de óleo e do gás, sempre acreditando na perspectiva de crescimento da produção, e fomos aumentando, implantando novos projetos. Com o aumento da produção de óleo e do gás, nós partimos para a construção de uma nova planta, localizada na locação de um poço chamado RUC 4, e que hoje é a grande estação de processamento em Urucu, chamada Polo Arara. Até 2015, a Petrobras deve investir 3 bilhões e 400 milhões de dólares para manter e ampliar a produção no Amazonas. Hoje em dia nós estamos implantando o desenvolvimento inicial de um novo campo, Araracanga. O projeto tem flanco em implantação, deve entrar em operação no final do ano. Estamos implantando a 4ª unidade de processamento de gás natural, a 4ª UPGN, portanto, a perspectiva de aumentar a nossa produção de gás e de óleo, consequentemente. Temos a nova descoberta de Igarapé-Chibata, com a perspectiva de iniciar um teste de longa duração ainda no início agora de setembro, e um projeto definitivo um pouco mais à frente, ou seja, a implantação dos projetos continua, aquela mesma motivação, aquele mesmo empenho permanece firme em cada um de nós. O petróleo produzido em Urucu abastece toda a região norte e alguns estados da região nordeste. Durante a sessão especial, o Ministério das Comunicações e os Correios lançaram um selo especial em comemoração aos 25 anos da Petrobras em Urucu. E a Assembleia Legislativa sediou o 2º Fórum de Bicicletas de Manaus no último fim de semana. O evento, de autoria do deputado Marcelo Ramos, discutiu melhorias para os usuários de bicicleta, além de alternativas para a urbanização e construção de ciclovias na capital. A utilização da bicicleta como meio de transporte, além da prática esportiva, fazendo uso da magrela, tem crescido de forma gradativa na capital amazonense. Os movimentos de ciclistas e as pedaladas pelas ruas da cidade são cada vez mais comuns. Dados da Comissão de Ciclistas do Estado apontam pelo menos 50 mil bicicletas sendo utilizadas em Manaus atualmente. Na busca por alternativas que melhorem a situação dos ciclistas, o Movimento Pedala Manaus, em parceria com a Casa Legislativa Estadual, realizou o 2º Fórum de Bicicletas da cidade. Então, o que eu quero, com essa fala, é reafirmar o compromisso da Comissão de Transportes da Assembleia com o movimento e oferecer o espaço da Comissão de Transportes da Assembleia como um espaço não pontual a cada fórum, e Simone, mas como um espaço permanente
de diálogo e de muitas vezes forçar a interlocução com os órgãos de trânsito, de transporte, de planejamento, tanto do município como do estado. O evento reuniu amantes da bike, além de autoridades no assunto, representantes do Departamento de Trânsito do Estado, Instituto de Fiscalização para o Trânsito Manaus Trans, além da Comissão de Ciclistas do Amazonas e a Polícia Militar. E eu acredito muito na bicicleta como uma ferramenta de inclusão social e quando uma sociedade absorve a mobilidade calcada em cima de ir a pé para a escola, no caso, e contribuir nesse deslocamento com a bicicleta, você forma cidadãos. Então, para mim, hoje, eu entendo que ir de bicicleta significa formar cidadão e salvar o planeta dos males tidos modernos, que, na verdade, foram causados pelos carros. Durante o fórum, a polícia apresentou o projeto de ciclopatrulhamento, que deve começar a ser implantado a partir do mês de outubro na capital. A Praia da Ponta Negra será a primeira a receber os policiais, que farão a patrulha de bicicleta. O segundo fórum foi encerrado no domingo com uma pedalada pela cidade. Cerca de 300 ciclistas participaram da ação. O presidente da Confederação Sul-Americana de Atletismo, Roberto Gesta, foi homenageado na Assembleia com a medalha Rui Araújo. A iniciativa foi do deputado Arthur Bisneto. O advogado e sociólogo Roberto Gesta de Mello fez história no esporte. Destacou-se como líder, dirigiu associações e federações esportivas no Amazonas, dentre elas a de basquetebol, voleibol, tênis de mesa e atletismo. Os resultados alcançados nacionalmente com essas modalidades levaram Gesta a gerenciar entidades esportivas nacionais. Só na Confederação Brasileira de Atletismo, Roberto Gesta permaneceu por 26 anos, deixando o cargo em março deste ano. Primeiramente, sensibilizado e agradecido à Assembleia Legislativa por essa deferência. Certamente é uma homenagem não apenas pessoal, mas a todos aqueles que durante tantos anos lutaram pelo desenvolvimento das atividades esportivas no Estado. Amigos, familiares, autoridades e atletas estiveram na sessão especial que concedeu a medalha Rui Araújo para o presidente da Confederação Sul-Americana de Atletismo, Roberto Gesta. O autor da propositura, deputado Arthur Bisneto, destacou a importância do homenageado para o esporte amazonense. Roberto Gesta é uma figura que já foi homenageado ao redor do mundo, tem o título recebido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, tem diversas comendas, mas faltava uma da Assembleia Legislativa do seu estado, que o viu crescer, viu nascer, viu crescer e viu se tornar essa figura respeitada ao redor do mundo. Portanto, é uma homenagem justa, alguém que muito fez pelo esporte amazonense e muito é reconhecido por tudo que fez pelo país. Ele, por muitos anos, por mais de 2 décadas, presidiu a Confederação Brasileira de Atletismo, levando o Brasil a diversas medalhas e pouca gente sabe no nosso estado que foi um amazonense que organizou e deu as condições para que esses atletas pudessem representar o Brasil nas Olimpíadas. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, também esteve presente na homenagem. Ele sempre foi assim, ele sempre foi de organizar as coisas e se voltando para o esporte, basicamente. Ele foi um grande mesa-tenista e ele cresceu como dirigente de esportes amadores ao longo do tempo, chegando ao plano nacional e depois ao plano internacional, com muitos lauréis para o Brasil, muitas conquistas. Tem sido um grande incentivador. Toda vez que eu pude, eu ajudei os seus projetos, outras pessoas ajudaram também. Agora, eu tenho certeza absoluta de que nós temos no Roberto Gesta uma personalidade que saiu do Amazonas para o mundo. É o maior colecionador de troféus, medalhas e moedas olímpicos. O atleta olímpico Sandro Viana destacou a importância de Gesta como um incentivador do esporte amazonense. Eu lembro muito dele, muito entusiasmado, em competições, chegar de reuniões e dizer, pô, conseguimos o Pan-Americano, vai ser muito bom para o Brasil. Depois fazer uma grande festa quando o Brasil conseguiu ser sede dos Jogos Olímpicos. Então todo esse processo ele fez parte, conhece muito a história do esporte e essa homenagem em vida para ele é muito gratificante. A medalha do mérito legislativo Rui Araújo é devida a quem se destaca no meio político, jurídico e demais segmentos da sociedade amazonense. Você vai ver agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. CPI da telefonia aprova regimento interno que define regras para a investigação. Deputado Sinésio Campos realiza audiência pública com comunitários de Jatuarana para tratar sobre a implantação do polo naval.
Comissão Especial da Câmara Federal discute na Assembleia os itens que compõem a PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus. Cônsul do Japão visita o Poder Legislativo e anuncia a possibilidade de instalação de novas empresas em Manaus. E ainda a audiência pública reúne movimentos sociais de mulheres para celebrar e debater os 7 anos da Lei Maria da Penha. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também ficará disponível no YouTube e no canal da Alean. Um ótimo fim de semana para você.